Existem filmes que nascem prontos, e existem filmes que só existem porque alguém decidiu continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Gladiador, lançado no ano 2000, se encaixa perfeitamente na segunda categoria. O que você vai ouvir agora são histórias não contadas, curiosidades surpreendentes, cachês milionários, tretas, acidentes, improvisos e decisões absurdas que, por algum milagre cinematográfico, transformaram Gladiador em um épico inesquecível. Aperte os cintos, porque a arena está prestes a abrir. A ideia é que ninguém queria. Você sabia que Gladiador quase não existiu? Isso porque a ideia inicial surgiu de um roteiro inspirado em um quadro de museu. Sim, literalmente. O produtor David Franzoni viu uma pintura chamada Policiverso, que mostrava gladiadores e o gesto do polegar para baixo. Ele pensou, isso daria um filme. Mas quando ele apresentou o conceito, vários executivos de Hollywood torceram o nariz. Filme de gladiador? Isso morreu nos anos 60. Quem vai querer ver isso? Spoiler, todo mundo. Ridley Scott só aceitou por causa de uma imagem. O diretor Ridley Scott quase recusou o projeto. Mas algo mudou. Os produtores mostraram para ele a mesma pintura que inspirou Franzoni. Scott olhou, pensou e disse, ok, eu posso fazer isso ficar incrível. Não havia roteiro final, não havia definição dos personagens, mas havia uma imagem poderosa. E foi o suficiente. O roteiro era uma bagunça absurda. Durante quase todo o processo de filmagem, o roteiro foi sendo reescrito, diariamente. Russell Crowe reclamava que algumas falas eram ridículas. Em um momento, ele chegou a explodir com o roteirista e disse, eu não vou falar essa merda. E ele tinha razão, porque boa parte do roteiro não fazia sentido algum. A produção estava sendo construída em tempo real, com cenas sendo filmadas sem final definido. O cachê dos atores. Quanto eles ganharam? Aqui vai a parte que muita gente quer saber. Russell Crowe, Maximus, $5 milhões. E parecia muito para um ator ainda em ascensão naquela época. Depois do sucesso, Crowe se tornou um dos atores mais bem pagos do mundo. Joaquin Phoenix, Commodus, $1 milhão. Phoenix não era considerado vendável na época, mas entregou uma das atuações mais marcantes de sua carreira. Connie Nielsen, Lucilla, cerca de $500 mil. E Oliver Reed, Próximo, cerca de $1 milhão. E sua história é uma das mais impactantes desse filme. Espere só. A construção dos cenários, uma das maiores da história. O Coliseu mostrado no filme não é totalmente digital. A produção construiu o Coliseu real de 15 metros de altura, ocupando quase um quarto de tamanho do Coliseu original. Só essa brincadeira custou $1 milhão. Combinando isso a efeitos digitais, que eram avançados para a época, o resultado impressiona até hoje. O treinamento. Para viver Maximus, Russell Crowe passou por um treinamento intenso, digno de atleta olímpico. Ele fraturou um quadril, lesionou o tendão de Aquiles, machucou o bíceps, deslocou o pé e quebrou um dente. E continuou filmando. Crowe brinca até hoje dizendo, Gladiador destruiu meu corpo, mas valeu a pena. A morte de Oliver Reed, o desastre imprevisto. O ator Oliver Reed, que interpretava Próximo, morreu no meio das filmagens após um ataque cardíaco. Ele estava em Malta, resolveu ir beber num bar local e dizem que bebeu com marinheiros, entrou em disputas de braço e teria tomado mais de 8 copos de rum. Ele venceu todas as disputas, mas perdeu a vida. O estúdio ficou desesperado. Regravar tudo era impossível. A solução? CGI. E estamos falando de CGI do ano 2000. Eles reconstruíram digitalmente o rosto do ator, reutilizaram takes antigos e reescreveram partes do roteiro. Isso custou mais de $3 milhões só para completar suas cenas. O tigre de verdade e o medo real de Joaquin Phoenix. A cena em que Maximus enfrenta um tigre não era computação gráfica. Eram tigres reais, mantidos a apenas 1,5 metro de Russell Crowe. O treinador dos animais ficava dizendo, se o tigre pular, apenas reze. Joaquin Phoenix ficou tão apavorado que em algumas cenas o medo dele era completamente real. Improvisos que viraram ícones. Meu nome é Maximus.
O discurso mais famoso do filme foi criado por Russell Crowe, com a equipe inteira ajudando, e reescrito momentos antes da filmagem. O ator não gostou da versão original e pediu para mudar tudo. O resultado virou um dos discursos mais épicos do cinema. A lágrima de Commodus. Na cena em que Commodus abraça o pai, o ator improvisou a lágrima. Ridley Scott deixou rolar e virou ouro puro. As mãos passando pelo trigo. A cena que define tudo. A cena onírica das mãos de Maximus tocando o trigo enquanto caminha rumo ao pós-vida não estava no roteiro. Foi uma ideia de Ridley Scott gravada com uma equipe mínima, sem aviso formal. Essa imagem se tornou uma das mais poéticas e lembradas do filme. O final que teve 15 versões e um segredo. O final de Gladiador quase foi completamente diferente. Algumas ideias que foram cogitadas. Maximus sobreviver, Maximus se tornar senador, Maximus fugir, Maximus se vingar e viver uma vida tranquila, mas Ridley Scott acreditava que o filme só funcionaria se o herói morresse. E ele insistiu. A decisão foi arriscada, mas transformou o filme em algo muito maior. O impacto. O filme que ressuscitou um gênero. Antes de Gladiador, Hollywood considerava filmes épicos coisa de passado. Depois de Gladiador, uma enxurrada de produções surgiu. Troia, Rei Arthur, Alexandre, 300, Coração Valente passou a ser revisitado, e até séries como Roma e Espartacus beberam dessa fonte. Gladiador mudou tudo. As indicações, o Oscar e a glória final. O filme custou cerca de 103 milhões de dólares e arrecadou mais de 460 milhões. Foi indicado a 12 Oscars. Ganhou 5, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Russell Crowe, Melhores Efeitos, Melhor Som, Melhor Figurino. E entrou imediatamente na história. Por que Gladiador importa até hoje? Porque foi um filme feito na raça, com suor, improviso, dor, reescritas, acidentes, caos e um diretor e elenco determinados a criar algo grandioso. Gladiador não deveria ter funcionado, mas funcionou e se tornou um épico moderno. A prova viva de que, às vezes, os maiores filmes surgem das maiores batalhas, dentro e fora da arena.